gente, começando aqui a nossa revisão de direito ambiental. Lembrando que normalmente são cobradas duas questões. Ah, mas só duas questões, Larissa? Duas questões que podem fazer a diferença. Gente, selecionei 4 pontinhos nesses 4 pontos de direito ambiental. O mais importante, responsabilidade. O FGV gosta de cobrar um casinho ele falando de fulano que degradou o meio ambiente, aí começar a discutir questão de responsabilidade civil, criminal, administrativa. Lembrando que aqui a gente adota aquela questão da independência das instâncias, então aquele agente ele pode responder nessas 3 instâncias, mas principalmente responsabilidade civil, que é um dos pontos que eu vou trazer aqui pra gente estudar, pra gente revisar. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, princípios do direito ambiental. Gente, muito recentemente foi cobrada uma questão da FGV e ali era necessário que o candidato soubesse a diferença de um princípio de prevenção e de precaução. As bancas gostam de cobrar esses 2 princípios porque gostam de confundir um candidato ali, falando, pelo princípio da precaução, e aí vai lá e coloca o conceito de princípio da prevenção. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por um lado, pelo princípio da prevenção, a gente trabalha com riscos certos, riscos concretos, riscos já conhecidos. A gente trabalha com uma certeza, uma base científica. Aqui, gente, a gente já consegue prever de antemão os impactos ambientais negativos decorrentes daquela atividade, daquele empreendimento. Ou seja, a gente já conhece isso de forma prévia. Prevenção. Agora, no caso do princípio da precaução, e aqui eu já faço remissão à súmula 618, que trata da questão da inversão do ônus da prova, que é aplicável no direito ambiental, a gente está falando justamente do princípio da precaução. E o que diz o princípio da precaução? Aqui a gente não trabalha com juízo de certeza, que nem a gente trabalha ali no princípio da prevenção. A gente trabalha com juízo de probabilidade. Então aqui a gente não tem uma certeza científica quanto aos efetivos danos ou a extensão desses danos, motivo pelo qual o empreendedor ele deve adotar aquelas medidas de precaução a fim de amenizar ou elidir os riscos ambientais. Então, no caso do princípio da prevenção, a gente já sabe de antemão quais são os impactos negativos daquela atividade, daquele empreendimento. A gente trabalha com risco certo, concreto, conhecido, a gente já tem uma base científica. Agora, no princípio da precaução, não, a gente não trabalha com risco certo, a gente tem um risco incerto, a gente tem algo em abstrato, não é conhecido, a gente não tem um juízo de certeza, a gente trabalha com juízo de mera probabilidade, tá? Um outro princípio importante, desenvolvimento sustentável. Então aqui a gente tem que entender que as necessidades humanas, elas são ilimitadas, mas os recursos naturais, eles são o quê, gente? Limitados. Por isso que se a gente se propõe a um desenvolvimento econômico, a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente usa esses recursos naturais. Porque se a gente depende do uso desses recursos para desenvolver economicamente, socialmente, então a gente tem que trabalhar com esse desenvolvimento sustentável, tá? A gente deve buscar esse desenvolvimento de uma forma sustentável. Poluidor pagador. Poluidor pagador. Aquele que polui, paga. É basicamente isso, gente. Então, por esse princípio, aquela pessoa que polui, que pode ser tanto pessoa física, jurídica, de direito público ou privado, inclusive a gente tem a definição do que seja poluidor na lei, essa pessoa deve responder pelos custos gerados pela sua degradação ambiental. A gente não pode confundir o princípio do poluidor pagador com o princípio do usuário pagador, porque no usuário pagador, o usuário, ele deve pagar pela mera utilização daquele recurso natural, independentemente se ele causa ou não uma degradação ambiental, tá? Não confunda, o poluidor pagador, quem polui paga, usuário pagador, quem usa paga, ok? Protetor recebedor. Aqui, protetor recebedor. Quem protege recebe algo. Então, por esse princípio, a gente deve criar benefícios em favor daqueles que protegem o meio ambiente. E por fim, aqui a gente tem a solidariedade intergeracional, que a gente viu que estava previsto no artigo 225 da nossa Constituição da República. Princípio importantíssimo, que preceitua o quê, gente? As atuais gerações devem cuidar do meio ambiente, preservar os recursos naturais, utilizar esses recursos de forma racional,
de forma a deixá-los disponíveis para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos. Segundo ponto, licenciamento e estudos ambientais. Licenciamento é o ponto que cai bastante também, tá, gente? Não confundam o conceito de licenciamento com licença. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, ou seja, uma série concatenada de atos. Se nós lermos o artigo 10 da Resolução 237 CONAMA, a gente percebe que são vários atos que estão naquele procedimento para que, ao final, seja expedida uma licença. Então, a licença não se confunde com o licenciamento. O licenciamento é esse procedimento, ok? E onde que a gente vê o conceito de licenciamento? Nós temos o conceito de licenciamento tanto na Resolução CONAMA 237 de 97, e aqui eu trago para vocês esse conceito, como também uma lei complementar muito importante, que já foi cobrada pela FGV, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei, gente, ela traz alguns conceitos importantes, como, por exemplo, de licenciamento, de atuação supletiva, atuação subsidiária, e ela foi cobrada em relação à cooperação entre os entes federados, porque essa lei, ela trata de instrumentos de cooperação no que tange a competência administrativa, a competência material, que, como vocês bem sabem, ela é comum a todos os entes federados. Então, compete tanto à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então, essa lei, ela traz alguns instrumentos importantes ali de cooperação, como, por exemplo, instituição de convênios, ok? E aqui na Resolução 237 de 97, no artigo 1º, nós temos o conceito de licenciamento ambiental. Então, é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais e, atenção, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar algum tipo de degradação ambiental. E aqui a gente tem a diferença entre licenciamento e fiscalização, tá? De quem que é a competência para o licenciamento ambiental? Está lá definido na Lei Complementar 140 de 2011. Ela pertence a todos os entes federados, ou seja, todos os entes eles podem licenciar. Porém, os empreendimentos e atividades serão licenciados por um único ente federativo. Então, compete a cada um deles promover licenciamentos, mas apenas um deles vai licenciar. E aqui lembrando que o IBAMA é o órgão executor do licenciamento ambiental de competência da União. E aqui, gente, muita atenção, porque ainda que esse licenciamento ele seja instituído por apenas um único ente federado, a fiscalização ela é comum a todos eles. Então, pode haver a lavratura de diferentes autos de infração. Mas aí, qual auto de infração que vai prevalecer? Vai prevalecer aquele auto de infração que foi lavrado pelo órgão ambiental competente para aquele licenciamento, ok? E aqui, atenção, que caso a atividade ela não promova um considerável impacto ambiental, aí é possível que se dispense esse procedimento trifásico, que já já a gente vai ver, e a adoção de um licenciamento unifásico. E aí as licenças, elas estão previstas ali no artigo 8º da Resolução CONAMA 237 de 97. E quais são essas licenças? Gente, aqui o próprio nome fala o que diz aquela licença, né? O que quer dizer aquela licença. Então, a gente tem a licença prévia, a gente tem a licença de instalação e a gente tem a licença de operação. O que é a licença prévia? É aquela que é concedida de forma prévia, numa fase preliminar do planejamento daquele empreendimento ou atividade. Então, é ela que vai aprovar a localização, a concepção, que vai atestar a viabilidade ambiental e estabelecer também os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Aqui a gente tem um prazo não superior a 5 anos dessa licença. No caso da licença de instalação, ela quer dizer o quê? É aquela que vai autorizar a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas, projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, ok? Aqui um prazo não superior a 6 anos. Agora, no caso da licença de operação, ela vai autorizar o quê? A operação daquela atividade ou do empreendimento. E aqui a gente tem um prazo não superior a 10 anos e um prazo mínimo de
4 anos. Não se esqueçam, licença prévia, LP, licença de instalação, LI, e a licença de operação, LO. Um outro ponto importante que a gente também estuda ali junto, né, com o licenciamento ambiental, justamente porque em alguns casos, nesses licenciamentos, é necessária a realização de um estudo específico, que a gente já vai ver. São os estudos ambientais. A gente tem um conceito de estudos ambientais na própria Resolução CONAMA 237. Então, o que são estudos ambientais? Todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, à instalação, à operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para a análise daquela licença requerida, tais como, e aí a gente tem um rol meramente exemplificativo. O mais importante desses estudos é aquele estudo que está previsto na nossa Constituição da República, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, gente, da nossa Constituição, que é o EIA-RIMA, o famoso EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Então, incumbe ao poder público exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. E aqui nós temos duas importantes resoluções CONAMA, referentes a esse EIA-RIMA. A primeira resolução é a resolução que vai tratar desse estudo de impacto ambiental, que é a resolução CONAMA 01 de 86. E aí o artigo 2º dessa resolução lista algumas atividades que o legislador entendeu como potencialmente causadoras de uma significativa degradação ambiental. E aqui atenção, porque já foi cobrado da FGV esse inciso 1 aí, que fala de estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Eu lembro que a questão falava que eram 4 faixas de rolamento. Então, se quiserem, dê uma olhadinha nesse artigo 2º dessa resolução. E uma outra resolução, porque nessa resolução fala, né, do EIA-RIMA, e aí fala também que em algumas hipóteses deve ser realizada uma audiência pública. E aí a gente tem uma resolução específica que tratam dessas audiências públicas. E, inclusive, essa resolução trata de algumas hipóteses em que é obrigatória a realização dessas audiências. E, pasme, gente, já foi cobrado na FGV, tá? E essa resolução é qual? A 09 de 87 CONAMA. Então, poderá ser realizada audiência pública no EIA-RIMA, no Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, sendo que esta audiência tem por objetivo expor àqueles interessados o conteúdo do estudo e também do seu relatório. E quais que são as hipóteses em que essa audiência pública ela deve ser realizada? Porque se ela não for realizada, a licença ela será inválida. Gente, sempre que julgar necessário o órgão, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. Nesse caso, o órgão de meio ambiente promoverá, então é obrigatória a realização de audiência pública, tá? Em relação a esse estudo de impacto ambiental, caberá ao empreendedor, proponente do projeto, também já foi cobrado na FGV, arcar com os custos dessa confecção do estudo e do seu respectivo relatório, cabendo em um momento posterior ao órgão ambiental licenciador competente analisar o estudo em um prazo razoável que dará acesso ao público, tá? Outro ponto importante, espaços territoriais especialmente protegidos. Gente, artigo 225, olha como que é de suma importância a gente saber o teor do artigo 225 da nossa Constituição. Artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, dispõe que para se dar efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbirá ao poder público, dentre outras medidas, definir em todas as unidades da federação, esse é o primeiro ponto importante, é uma competência comum, então todos os entes federados devem instituir esses espaços territoriais especialmente protegidos, a serem especialmente protegidos, né, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei. Esse é o outro ponto de sua importância, que também já foi cobrado pela FGV. A alteração e supressão permitida somente por meio de lei, gente, lei formal. Então, a instituição ela pode dar por um ato do poder público, por meio de decreto, que a gente vai ver ali que é o caso da APP? Pode, mas no caso de alteração e supressão, somente por meio de lei. Tá? Aqui eu já trago uma súmula muito importante, o súmula 623, que fala que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, ou seja, é possível cobrá-las do proprietário ou possuidor atuais ou dos anteriores, à escolha do credor. E aqui eu listei as principais espécies, não dá para falar especificamente de cada uma delas,
porque nosso tempo é muito curto, mas já adiantando que aqueles espaços que têm uma maior incidência na prova do AB são a APP, Área de Preservação Permanente, a Reserva Legal e também as unidades de conservação. Aqui só trazendo o conceito, tá, gente? A APP trata-se de uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aqui é artigo 3º, inciso 2, lá do nosso Código Florestal. E aí, como eu já adiantei para vocês, né, a gente tem a APP por imposição legal, está previsto no artigo 4º, mas também por ato de imposição do poder público por meio de um decreto, caso haja interesse social, que são as hipóteses previstas lá no artigo 6º, tá? Gente, a regra é que não pode haver supressão ou vegetação dessas áreas, mas a própria lei, o nosso Código Florestal, lista algumas hipóteses, que são 3, em que é possível a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente. Quais são essas hipóteses? Utilidade pública, interesse social e aquelas atividades de baixo impacto ambiental. Reserva legal, gente. Ponto mais importante em relação à reserva, é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Tem reserva legal em área urbana? Não. Em posse propriedade rural, tá, gente? Nos termos do artigo 12, o artigo 12 traz essas porcentagens aqui, ou seja, a gente tem uma área que ela é localizada na Amazônia Legal, em um bioma de florestas. Então, nesse caso, no mínimo 80% daquela área tem que ser instituída a título de reserva legal. Se for Cerrado, 35%, Campos Gerais, 20%. E no restante do país, a gente também tem 20%. E qual que é a função da reserva legal? Função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e também promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Um outro ponto que também já foi cobrado pela FGV: todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sendo a inscrição no CAR. O que é o CAR? Cadastro Ambiental Rural. É um banco de dados, tá, pessoal? Que é obrigatório e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Pequena propriedade, grande propriedade, tem que ter inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural. E por fim, a gente tem as unidades de conservação. E aqui a gente tem as unidades de conservação, de uso, de proteção integral. A gente tem 2 grandes grupos, tá, gente? A gente tem a unidade de proteção integral, em que o objetivo básico é preservar a natureza. Então aqui é possível tão somente o uso indireto dos seus recursos naturais, tá? E nós temos também um outro grupo que são as unidades de uso sustentável, em que o objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável. Então aqui é possível sim o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. A gente tem uma lei específica que trata do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000, e ela vai definir todos esses espaços territoriais especialmente protegidos, falar o que cada um deles, se precisa de autorização, se pode atividades recreativas, enfim. É uma lei bem interessante, mas que infelizmente a gente não pode falar dela toda aqui, porque realmente eu ia demorar, sei lá, 1 hora. Bom, e aqui os 2 grandes grupos, né? Unidade de proteção integral, então a gente tem estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, e aqui muita atenção, parque nacional é de proteção integral, floresta nacional é de uso sustentável, tá? Monumento natural, refúgio de vida silvestre. E aqui a gente também tem essas diferenças, né? Posse e domínio público. Tem uma específica que pode se dar tão somente em área privada, que é a reserva particular de patrimônio natural, que é a última ali do grupo das unidades de uso sustentável, tá? Então a gente tem que saber a diferença, quais são, né, as unidades de proteção integral e também as unidades de uso sustentável. E por fim, nosso último ponto, responsabilidade. E esse também é o ponto mais importante. Gente, onde está prevista a questão da responsabilidade? Dou uma chance para vocês adivinharem. Nossa Constituição Federal.
Tá lá, gente, artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, jurídicas de direito público ou privado, ok? As sanções penais, administrativas, vírgula, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui a gente já tem uma responsabilidade civil, tá? Então, por essa previsão constitucional, a gente vê que um sujeito ele pode responder nas 3 instâncias. Tá? A gente tem aqui a regra da independência de instâncias. Mas, que nem eu falei pra vocês, a responsabilidade que mais cai, né, que tem uma maior incidência na prova da FGV é justamente a responsabilidade civil. Quando a gente fala de responsabilidade civil, que é justamente essa obrigação de reparar os danos causados, a gente trabalha com duas leis principais. A gente tem a Lei 6938 de 81, que trata da Política Nacional, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e também alguns aspectos ali importantes no que tange a responsabilidade, e também a Lei 7347 de 85, que é a nossa Lei de Ação Civil Pública, lei de extrema importância. Quais são os artigos aqui que eu selecionei da Lei 6938? Artigo 14, que fala justamente dessa responsabilidade objetiva. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, gente, por dano ambiental, a gente está falando de uma responsabilidade objetiva. Então, independe de análise de culpa. Então, nesse caso, o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, né, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. E aqui lembrando daquele princípio, né, do poluidor pagador, certo? No artigo 3º nós temos importantes conceitos de degradação da qualidade ambiental, poluição, e aqui a gente tem, inclusive, o conceito de poluidor. E quem que é poluidor para a lei? Gente, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por uma atividade causadora de degradação ambiental. Aqui lembrando da questão da responsabilidade objetiva. Eu vou até trazer aqui jurisprudência em teses, que são algumas frasezinhas ali do STJ de suma importância. Gente, quem quiser aprender direito ambiental, leiam as 2 edições que eu já vou mostrar para vocês, que lá tem todo o resumo dessa nossa disciplina de direito ambiental. Também a gente trabalha com a questão da teoria do risco integral, né? Não é o risco administrativo. Então aqui não há que se falar em excludentes de responsabilidade, ok? E também responsabilidade solidária. Então, se nós tivermos 3 poluidores, todos poderão ser responsabilizados, ok? Aqui súmulas importantes, eu gostaria que vocês dessem uma lida nelas. Súmula 618, que fala da inversão do ônus da prova, lembrando aqui, né, fazendo uma remissão ao princípio da precaução. Súmula 623, que fala justamente que as obrigações ambientais possuem natureza própria terrena, a gente já falou dela. Súmula 629, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer cumulada, gente. Então, a gente pode cumular, tá? Ainda que na Lei de Ação Civil Pública a gente tem o ou lá, ou seja, obrigação de fazer ou de não fazer, ou de indenizar, a gente pode cumular, tá? Aquele ou a gente tem que ler como e. Então, aqui a gente tem, inclusive, uma súmula explicando isso, que a gente pode acumular, sim, uma obrigação de fazer ou não fazer com a de indenizar. E, por fim, uma súmula nova, súmula 652 do STJ. A responsabilidade da administração por dano ao meio ambiente decorrente de sua missão no dever de fiscalização é de caráter solidário. A gente viu isso, a responsabilidade ela é solidária, mas aqui a administração ela responderá de forma subsidiária, tá? A execução será subsidiária. Então, somente quando houver insolvência do poluidor direto, por exemplo, é que a administração será chamada para poder cumprir essa execução, ok? E aqui atenção também ao tema 999 do STF, em que se discutia a questão da imprescritibilidade ou prescritibilidade da pretensão de reparação civil no dano ambiental. E aí, qual que foi a tese fixada pelo STF? É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, ok? Aqui eu trago um julgado falando dessa questão, né, da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, próprio terreno, imprescritível, né, da responsabilidade civil ambiental. E aqui, para terminar, alguns aspectos da Lei da Ação Civil Pública, tá? Isso aqui, gente, serve para estudo também de direito consumidor. Essa lei é de suma importância, ok?
E aqui a gente tem como uma dos objetos de proteção, né, de tutela dessa Lei de Ação Civil Pública, o próprio meio ambiente, no próprio artigo 1º, o primeiro inciso que fala lá, regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Primeiro inciso, meio ambiente. Então a gente aplica a Lei de Ação Civil Pública quando a gente fala de responsabilidade por dano ambiental, ok? Competência, gente. As ações previstas na lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, ok? E aí haverá prevenção também para todas as outras ações posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. O artigo 3º que eu falei para vocês, ali está previsto o quê? A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Esse ou tem que ser lido como e, tá? Então a gente tem a possibilidade de acumulação dos pedidos. Artigo 5º a gente tem os legitimados ali, né, gente? Legitimado para propor a ação principal e a ação cautelar, Ministério Público, Defensoria Pública, entes federados, enfim, depois dei uma olhadinha nesse artigo 5º. Esse artigo 5º também traz outras informações importantes. Então, se o Ministério Público, por exemplo, não atuar como autor da ação, ele deverá obrigatoriamente atuar como fiscal da ordem jurídica. Aqui chama atenção para o parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta, né, que é o CAC, ou termo de ajustamento de conduta, TAC, as exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudiciais. Gente, órgãos públicos. Então, por exemplo, a associação privada não pode firmar um termo de ajustamento de conduta. E lembrando também que, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, o MP pode instaurar sob sua presidência um inquérito civil, né? Então aqui compete tão somente ao Ministério Público a instauração do inquérito civil. Os demais órgãos públicos não podem instaurar inquérito civil. Aqui um quadrinho só para sistematizar, né, essa questão da responsabilidade. Responsabilidade civil, ela é objetiva, tá? Mas no caso de responsabilidade administrativa e responsabilidade penal, a gente trabalha com uma responsabilidade subjetiva. Então, a gente trabalha com análise de dolo ou culpa, ok? E aqui, gente, para terminar, se vocês querem aprender direito ambiental, leiam essas edições da jurisprudência em tese. São 2 edições referentes ao direito ambiental. A gente tem essa primeira edição aqui, edição 30, que fala de direito ambiental. Eu até destaquei ali a tese número 10, mas já passando para a próxima, porque também ela se repete aqui. Ela é a número 1, que é a edição 119, que fala da responsabilidade por dano ambiental. E aqui eu trago, gente, é realmente o resumo da nossa matéria. Olha o que diz ali a tese número 1. A responsabilidade por dano ambiental, ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade, o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Então, lembrando aqui da diferença, né, entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo, né? Aqui no risco integral a gente não admite qualquer excludente de responsabilidade a fim, né, de afastar a obrigação de indenizar. Um outro ponto também, o reconhecimento dessa responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, a gente está falando, né, de que não é necessária a análise de culpa, mas é necessária sim a demonstração desse nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, tá? A tese número 5, que é justamente aquele tema 999 do STF, de que é imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente. No 7, a gente tem aquela súmula 618, que fala da inversão do ônus da prova e fazendo remissão, mais uma vez, ao princípio da precaução. E, por fim, aqui não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, que também é uma outra súmula 613 do STJ. Só voltando aqui, tem uma outra súmula importante, que é a súmula 467 do STJ, que é essa tese número 11, que prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Gente, terminei aqui minha exposição, né, nossa revisão de direito ambiental. Espero muito que vocês acertem essas 2 questões, depois deem um feedback pra gente, tá bom? Boa prova, até mais!